Havia uma coisa que estava combinada entre nós, é que no meio deste texto, deste livro, surgiriam cartas que ele faria. Uma carta para mim e eu responderia. Esta carta que o Julian me enviou para Maputo tocou muito. Aquilo é o Julian, está ali. Eu estava perante ele, perante a voz dele, perante aquilo que eu sinto que são as grandes inquietações dele. E claro, ali estava presente o Brasil de hoje, esta angústia que o Julian e o Brasil vive. E eu respondi desta maneira: Caro Julian, ontem lembrei-me do céu ardente na minha infância e as cinzas tombando já frias sobre os meus braços, que ensaiavam uma espécie de dança no meio do fumo. Sem nuvem no horizonte, sem aves cruzando os ares, a fuligem tomava conta da paisagem. Era a minha convicção que num outro céu, invisíveis nuvens se consumiam em chamas. A ideia de um céu oculto que a si mesmo se devorava era bem próxima desse inferno que me falavam nas aulas de religião e moral. Não me ocorria a imagem redentora de anjos combatendo as chamas. Aquele incêndio era o pronúncio do Apocalipse. Os meus anjos interiores acordavam sempre tarde, como se eu tivesse que ser sujeito a essa aprendizagem do fim do mundo. Se essa era a lição, eu nunca aprendi. Se esse era o convite de resignação, eu nunca tive a amabilidade de o aceitar. O que se passava na realidade era que perto do nosso lugar haviam deitado fogo aos campos de cana-de-açúcar. O céu que ardia em Moçambique era, afinal, rasteiro e rastejante, prosaico e utilitário. Nestes últimos dias tombaram dentro de mim cinzas vindo de um céu brasileiro, do céu suspenso sobre a Amazónia. Campanhas solidárias deram conta de um mundo atento e disponível. De algum modo, porém, essas vozes nos fizeram lembrar que existe um outro Brasil, menos mediatizado, que desde há meses está sendo devorado por um outro incêndio que lavra sobre a democracia, as instituições e a dignidade dessa grande nação. Entendo então o teu sentimento de desabrigo. Partilho dessa dor como se fosse um luto, a memória de um tão recente país que tinha o canto e o riso por bandeira. Falas da solidão do autor ante o seu livro? Pois eu quero falar dessa outra solidão que antecede o próprio autor, essa solidão que coletivamente nos ocupou. Essa condição solitária me atemoriza, pois nos isola não apenas uns dos outros, mas nos separa de uma utopia que nos confere morada no futuro. É uma grande tristeza o que sucede no Brasil de hoje. Sei como é difícil sugerir alguma esperança, nem esse é o propósito destas linhas, pois é sem nome, nem também a tristeza de ver o nosso futuro coletivo caducar à nossa frente. Por vezes, confesso, afundo-me nesse abatimento que se converteu num profundo cansaço. Mas depois, basta uma manhã luminosa, o riso solto de quem amo, um pretexto tolo e gratuito para me libertar desse abatimento. É sobre essa capacidade de renascer que te quero falar. Para escrever estas linhas, regressei a um desses lugares cheios de sossego e de tempo onde nos sentávamos a falar de histórias, de personagens e de literatura. Não tive naqueles dias a oportunidade de contar algo que transporte comigo mesmo, com o cuidado com que os nossos antepassados guardavam uma resta de fogo para afastar o escuro e o frio. Nasci e vivi os meus primeiros 20 anos num tempo de ditadura fascista. A minha infância e adolescente foram moldadas por um regime cruel onde o fascismo e o colonialismo se alimentavam mutuamente. Os negros tinham horário para circular na cidade, as mulheres viviam em prisão domiciliária, os pobres só eram humanos quando objeto de compaixão. O meu pai foi detido pela polícia fascista e a seguir foi lançado no desemprego. Quando regressava dos interrogatórios, ele trazia apenas notícias das aves que tinha visto no caminho. Nunca nos entregou um lamento, uma injúria, uma menção aos que o humilhavam. Os ditadores desse tempo eram soturnos e calados, alimentavam-se do silêncio que impunham sobre a vida. Os ditadores de hoje são papagaios ruidosos, falam alto para não se escutarem a si mesmos e assim poderem voltar a mentir quando têm que se desmentir. Querem ser maiores do que o próprio regime onde se deitam. E o facto é o seguinte, meu caro amigo, o mundo que nasce da tua escrita e dos teus livros é bem maior que as circunstâncias políticas que nos cercam. A literatura deve afirmar a sua soberania e inventar aves que, por sua vez, inventam um outro céu. O escritor deve proclamar que, mesmo cercado e ameaçado, ele atravessa caminhos que não são manchados pela miséria moral e imbecilidade cotidiana dos mandantes. O teu livro diz isso mesmo, de modo firme e sereno, que a literatura permanecerá para além de toda a ocupação. E assim sucedeu antes com a tua resistência. Um abraço e acordo.